a tua mensagem nesta manhã aos vossos corações, em nome de Jesus. Hoje nós iremos falar sobre a lição 5, né? Vencendo a tentação. É o título da nossa mensagem de hoje, da nossa aula de hoje. E nós temos aqui como texto de meditação como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3, versículo de número 10, né? O que é a tentação? A tentação é um impulso íntimo dirigido para o pecado, originado dos instintos inferiores ou da malignidade do tentador. Impulso íntimo, ou seja, que está dentro de nós, né? Dirigido para o pecado, ou seja, um impulso que nos tenta levar a cometer algo que é desagradável aos olhos do Senhor. E como o autor deixa claramente nítido aqui para nós, que isso existe dentro do nosso ser, ou também pode ser originado dos instintos inferiores, né? Que é esse que eu estou falando, ou da malignidade do tentador. O que é o tentador? O inimigo, ele não veio senão para roubar, matar e destruir, né? Ou seja, automaticamente com essas três palavras, ele se torna o tentador, né? Que incentiva através da espiritualidade a nós virmos a impulsionar os nossos instintos malignos para cometermos coisas que são desagradáveis ao Senhor dos Exércitos, né? E o texto é como vencer a tentação, né? É isso que nós temos que aprendermos nesta aula de hoje. Tentação não é o pecado, mas sim uma propensão a uma prática que pode ser pecaminosa, ou seja, a verdadeira tentação, ela não é verdadeira automaticamente o pecado, mas ela extingue, sabe? Ela inspira para que nós venhamos a desenvolver este ato chamado pecado. E o que é o pecado? É tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Logo, quando nós cometemos algo que é desagradável a Deus, automaticamente Deus vai tirando as suas ferramentas de nossas vidas. Sabemos que os dons espirituais, eles são irrevogáveis, né? Mas uma vez que Deus se afasta de nós, aqueles dons, eles permanecem em nossas vidas, só que eles perdem as forças, porque não tem mais um carregador, né? Você tem os dons que você recebeu de Deus, seja para louvar, seja para profetizar, seja para ministrar a palavra, seja para interpretar línguas e enfim, estão ali. Só que quando você começa a praticar o pecado, Deus vai se distanciando de você e automaticamente aqueles dons não retornam para o Pai, mas eles perdem as forças e é como se não existissem. Por isso que é bom estarmos sempre na presença do Rei e nos livrarmos do mal. Lembra de Jó? Fiel, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Isso é uma das características que nós temos que ter, né? Fugireis de toda aparência do mal. Não, eu sou forte, eu aguento. Eu não estou nem aí. Pode pressionar de todas as formas, porque eu não vou cair. Não vamos por este caminho, porque o pecado, ele habita em nós. Então, qualquer vacilo que nós dermos, nós somos sujeitos a cairmos no erro, a nos decepcionarmos, mesmo pensando que somos resistentes. Olha o caso de Sansão, né?
Sansão pensava que nunca ninguém ia derrubar ele, mas quando cortaram as tranças, devido a ele ter contado aonde era que estava o segredo das suas forças, e quando ele acorda, que ele procura as suas forças para lutar contra os soldados dos inimigos, já era. E aquilo levou ele para onde? Para a moenda. Ele substituiu o animal que fazia aquela rota ali, para fazer os produtos do inimigo. Furaram os seus olhos e deixaram ele lá dentro do calabouço, como se fosse um dos piores inimigos, dos piores indigentes da face da terra. Por causa de quê? Por causa da desobediência, né? Então nós temos que termos muito cuidado com isso. Tentação não é o pecado, mas sua porta, ou seja, uma oportunidade para a prática do pecado. Ou seja, de tanto que a perseguição, a tentação vem para você e você não foge daquela presença, aquilo vai acendendo a chama dentro de você e logo as suas fraquezas vão fazer-te desmoronar. O certo é fugir, é sair daquele lugar ali, mesmo tendo resistência, tendo força, pois é aí o momento de você fugir enquanto dá tempo, né? Enquanto dá tempo, porque muitas das vezes, se você ficar ali, você não vai, aleluia, suportar, não vai resistir, vai dar lugar e vai cair. O inimigo vai entrar e vai te derrubar, vai te destruir. E existe vários tipos de tentação. Muitas das vezes as pessoas pensam que a tentação é simplesmente na área sexual, nos prazeres através da sexualidade, mas não é. E nós vamos descobrir também que não só é isso, mas tem muitas outras coisas envolvidas. Pessoas santas também são tentadas? Sim. Lógico que sim, né? O fato de termos aceitado a Jesus não nos isenta de sermos tentados, tanto por Satanás, quanto por nossas propensões carnais. Por isso que eu digo aos irmãos, que o crente, o cristão, o seguidor de Jesus, ele não pode ser carnal, ele tem que ser espiritual, porque a carne, ela chama a tua atenção para as coisas desagradáveis da vida, enquanto o lado espiritual te chama mais para perto de Deus. Mas você tem a sua escolha através do livre arbítrio, né? Que é chamado. Deus diz nem por força, nem por violência, mas tem que ser de livre e espontânea vontade. Ou seja, você tem que tomar as suas próprias decisões, se responsabilizar pelos seus atos, pelas suas atitudes, assumir o controle da sua vida em relação a tudo quanto você deseja, precisa e realmente quer para a sua vida. Mas não esqueça de que Deus, ele está sempre disponível para estender a sua mão sempre que necessário for e que você clame ao nome do Senhor. Ele vai estender-lhe as mãos para lhe dar força, para lhe sustentar, né? Vai nos sustentar. E a única forma, a única maneira de rompermos com as tentações da vida é através da palavra de Deus, não só conhecendo ela, mas executando, praticando tudo aquilo que os textos sagrados deixam bem claro aos nossos olhos. O Pai falou assim:
no mundo tereis aflições, mas sedes fortes, tende bom ânimo, porque foi assim que eu venci o maligno. E uma vez que crendo, farão coisas iguais às que fiz, e maiores ainda. Portanto, se nós queremos romper com as fraquezas da carne, esta é a regra, esta é a norma, esta é a forma pela qual nós iremos escapar das coisas ruins desta terra que tentam nos afundar em direção ao abismo, né? O inimigo não veio senão para roubar, matar e destruir, mas nem tudo é do inimigo. Às vezes é nós que damos lugar à carne, aos prazeres, aos instintos inferiores relacionados a tudo isso daí. Mas as mãos do Pai, o seu Espírito chora com gemidos inexprimíveis para que haja arrependimento. E muitas das vezes esse arrependimento é daqueles que confessaram a Cristo Jesus, aleluia, mas ainda não se converteram dos seus maus caminhos. E Deus, ele não habita em vaso sujo, vaso cheio de coisas ruins. Deus, ele exige de nós obediência, não sacrifício, né? E a obediência está relacionada ao quê? A fidelidade, a sua entrega total a Cristo Jesus, a sua devoção, sua reverência por completa diante da presença de Deus, vencendo a tentação, né? Lidando com os nossos impulsos. Deus tenta alguma pessoa? Na mente dos irmãos, será que passa este pensamento? Mas a Bíblia é bem clara e o texto aqui da nossa lição diz assim: o Altíssimo não nos induz ao pecado, pois este nos afasta de Deus. Seria um contrassenso atribuir a Deus as tentações com que nos depararmos. Ou seja, tem muitas pessoas dentro das próprias igrejas do século 21, nos dias atuais pelos quais nós estamos passando, que pensam que as adversidades, as lutas vêm da parte de Deus, porque Deus está tentando, Deus está provando, Deus está ali querendo algo que você não entende. Mas este pensamento, quando ele surge na mente de alguém, é um pensamento maligno, diabólico, Satanás jogando a responsabilidade para o próprio Deus. Então nós temos que termos esta clareza, aleluia, pois as tentações, elas não vêm senão através dos nossos instintos inferiores ou da malignidade do tentador. E o tentador aqui não é Deus, o tentador aqui é Lúcifer, é Satanás e seus demônios, né? Que foi expado do céu com a terça parte deles. Eles estão na terra, infiltrando nas pessoas e fazendo com que elas cometam suicídio, adultério, cometam assassinatos, roubos e, enfim, muitas coisas ruins. E muitos estão querendo atribuir estas culpas a Deus. O meu filho está nas drogas porque eu creio que é Deus que está me tentando. A minha filha está no mundo, não quer saber da igreja, porque eu creio que é Deus que está me provando. Vamos parar
com esses pensamentos malignos e entender de uma vez por todas que isto não tem nada a ver com os propósitos de Deus para com a sua igreja. Deus jamais quer dispersar as suas ovelhas. Deus jamais quer afastar dele o seu rebanho. Mas o inimigo coloca na mente das pessoas esses pensamentos que é para colocar as pessoas contra o próprio Deus. E uma vez que esses pensamentos surgirem, nós temos que repreendê-los em nome de Jesus e pedir a misericórdia de Deus para fazer-nos ter mais força de vontade de estar diante dele, buscando uma solução. Aleluia. Para solucionar aquela dificuldade, aquele problema, porque uma vez que assim nós pensamos, que assim nós agimos, Deus com certeza irá solucionar da melhor forma possível aquele dilema que nós estamos vivendo, porque Deus, o desejo dele é de que nos aproximemos cada vez mais da sua presença. Mas o inimigo ele fica jogando essas setas, fazendo esses lançamentos doentios, perversos e malignos na mente das pessoas. E uma vez que nós pecamos por atos, palavras e pensamentos, quando nós sim pensamos em relação a Deus, automaticamente já estamos praticando o pecado, já estamos vendo Deus de uma forma que não o agrada, E quando nós não agradamos a Deus, a tendência muitas das vezes é nos afastarmos dele. E uma ovelha, quando ela se afasta do rebanho, se torna presa fácil para Satanás devorá-la, Então, nós, como ovelhas do pasto do Senhor, devemos cada vez mais estar ali, reunidos, juntos, no rebanho, sem nos distanciarmos, porque a palavra diz que o inimigo, ele brama como um leão feroz ao nosso derredor, aleluia, 24 horas por dia, procurando brechas para nos devorar. E Deus, ele não aceita que nós sejamos destruídos, devorados, porque ele tem o prazer de receber a nossa adoração diante da sua presença, vencendo a tentação. Cada um de nós somos tentados de várias formas, porém de maneiras diferentes. Ou seja, as tentações que vêm sobre mim não são as mesmas que vêm sobre Damião, que vêm sobre Edna, sobre Roberto, sobre Ingrid, enfim, cada um tem as suas tentações, Porque o inimigo, ele não para de maquinar, de projetar e lançar as suas setas diabólicas, infernais contra a igreja do Senhor. Mas pela graça, pela misericórdia, aleluia, nós não seremos consumidos, porque Jesus deu a sua vida no Calvário para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, não é isso? Tentações de diversas formas. Na área sexual, os homens são tentados, as mulheres também são tentadas. Existem homens que eles não têm força para resistir nessa área. Ele não pode ver alguma coisa, algum vulto
Eu não vou nem entrar em questão aqui, porque ele já fica pensando com ele mesmo. Eu já estou louco para fazer alguma bobeira, entendeu? E do mesmo jeito existem mulheres que não podem sentir o cheiro da coisa, que já fica toda extasiada. Esta é a realidade. Ou seja, na área sexual, eu conheci um pastor, um homem que eu admirava, tinha uma voz, tinha uma unção, tinha uma graça. Deus deu para ele uma mulher de Deus, da parte de Deus, aquela que foi até o fim com ele, deu para ele 2 filhos, um emprego. O cara que era ladrão de galinha, cheirador de cocaína, fumador de maconha, bebedor de cachaça, e ele jogou tudo pelo ralo, porque em todas as igrejas que ele iria dirigir, ele cometia um ato desajeitado em relação às coisas sexuais. Passava a mão nas moças, e aquela que dava lugar para ele, ele levava para algum lugar. Teve até filhos fora do casamento. Mas Deus usou o profeta e disse para ele que se ele não tomasse rumo, Deus ia tirá-lo da terra. E foi isso que aconteceu, porque por fim das contas, ele, usado pelo inimigo, ao invés de ser usado por Deus, ousou pegar o revólver para matar o pastor, aquele que tanto deu oportunidade para ele. Ele era o braço direito do homem, assim falando. Quando o homem não podia ir atender às suas agendas, enviava ele. E através disso ele foi sendo reconhecido na região. Era um homem que as pessoas admiravam, gostavam de ouvi-lo pregar. Mas ele não se consertou devido a essa fraqueza que ele tinha. E Deus o levou. Talvez tivesse uns 45 ou 48 anos de idade. E Deus tirou da terra porque ele não quis obedecer. Bora dar oferta? Na área sexual, eu estava falando, né? A área da saúde. Olha as tentações aonde vem. Como que eu sou tentado na área da saúde? Vamos ver. Você tem uma doença. E tem certos tipos de alimento que você não pode comer. Mas que infelizmente estão lá dentro da sua casa. Porque você não pode comer, mas a sua família pode. Então, você acaba cedendo por ver os seus filhos, sua esposa, seu marido comendo. O desejo é mais forte do que a vontade de viver. E assim você acaba cedendo. Ou seja, é para você comer somente um pão durante o dia. Você vai lá e come 3. Carnes gordas você não pode comer, mas você come meio quilo todo dia. E assim sucessivamente. Aí vem os açúcares, vem os sódios, cálcio, e enfim. Uma geração, uma multidão de tentações. No final do ano você coloca a meta no seu coração. Eu estou com 120 quilos. Aí você se olha no espelho, parece um colchão de casal amarrado pelo meio. Meu Deus, como eu estou feio. Eu tenho que mudar. Aí você coloca aquela meta no seu coração. No final do ano eu vou estar com 80. Estou com 120. No final do ano eu quero estar com 80. Mas não pode sentir o cheiro da panela que corre para lá. Amanhã cedo, 5 da manhã, eu vou começar a fazer caminhada. Levanta 10 horas, 11 horas da manhã, sem fazer nenhum tipo de atividade. Esta é a tentação na área da saúde, no trabalho. Eu produzo mais do que todo mundo. Então eu vou dar uma pausa. Eu vou deixar rolar. E assim sucessivamente. Porque os meus colegas de trabalho, meus amigos de trabalho,
não fazem nem a metade do que eu faço, ganham talvez mais do que eu, enfim. Eu tomo bronca quase todo dia do chefe, enquanto ele fica ali paparicando os outros. Este é um tipo de tentação também no trabalho. Como devo agir? Você foi contratado para executar um trabalho dentro daquela empresa. Então, independentemente se alguém está fazendo a sua parte ou não, eu devo continuar fazendo o meu trabalho, porque eu estou sendo pago para isso. Não devo olhar para um lado nem para o outro. Eu tenho que seguir em frente. Isto é um tipo de vencer esta tentação. E nos estudos é a mesma coisa, né? Às vezes você está lá e trabalha de dia e estuda à noite, ou trabalha à noite e estuda de dia. Aí vem o cansaço, vem o sono, tem pouco tempo para estudar. E na hora das provas, o que você faz? É aquela famosa, lá no Nordeste chama de pesca, né? De pesca. Aqui chamam de colagem, né? Ô, fulano de trás ou da frente, passa aquela questão para mim aí. Aí você vai comemorar o 9 ou o 10 que você tirou através da sua pesquisa proibida que você fez dentro da sala. Aí eu pergunto para nós, que somos luz e sal dessa terra, devemos agir dessas formas, dessas maneiras, com esse tipo, ter esse tipo de atitude? E o que é que nós iremos apresentar diante da sociedade, diante de Deus? Qual que será o nosso testemunho, nosso exemplo, uma vez que você foi chamado para ser luz e sal da terra? E aí? A tua palavra vai ter efeito? O teu testemunho vai impactar as gerações que vão vir ou as que já estão aí? Não. Então, por isso que nós devemos ser diferentes. Mesmo que essas tentações, essas fraquezas, essas dificuldades apareçam, aí é o momento de nos aproximar cada vez mais de Deus. Reconhecer que não passamos de pó e barro dessa terra e que precisamos verdadeiramente da presença de Deus nas nossas vidas. Como adquirimos isso? Na leitura da palavra, na meditação, no jejum, na oração. A oração, o que é a oração? É você utilizar de palavras sábias, palavras persuasivas? Não. A oração é dobrar os seus joelhos, se tornar humilde, se quebrantar diante da presença de Deus e expressar diante dele toda a sua necessidade, todos os seus desejos, tudo que você quer contar para o melhor e maior amigo de todos, que é Deus. Você tem que abrir o seu coração, pois Ele é aquele que te entende, mesmo quando você tropeça nas palavras, mesmo quando você está passando por momentos difíceis, porque na maioria das vezes, irmãos, as pessoas só lembram de Deus quando está nas últimas, está desesperado. Mas é só Deus ajudar aquela pessoa a solucionar aquele problema que ela está passando. Ó, procura dentro da igreja, não acha mais. Na hora do culto, ele está lá postando selfie no shopping, está postando selfie lá na praia, está postando selfie lá em algum lugar aí, né? Onde as pessoas vão para se divertir. Porque aquela tempestade passou. O que ele queria, o que ela queria, já alcançou. Mas aí é onde nós nos enganamos. Se era para ser o contrário, faz diferente. Por quê? Não estão pensando nas coisas que são do alto, que Jesus falou. Pensai nas coisas que são de cima, do alto. Buscai primeiro o reino de Deus,
sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não estou dizendo que é proibido você sair com a sua família, para ir num parque, para ir no cinema, assistir um filme, para ir no shopping, almoçar, comer um hambúrguer com os filhos que gostam. Mas você tem todo o tempo do mundo sem perder o culto, sem perder um trabalho na igreja. É só saber associar as coisas. Entende o que eu estou falando aqui? É isso que nós devemos entender. Então isso acaba sendo maneiras, formas de sermos tentados. De alguma forma, o inimigo sempre está tentando alguém. É um filho que adoece, é uma mulher que não se converte, é um marido que só o sangue do cordeiro para quebrá-lo, entendeu? Porque não tem temor a Deus e além de não ter temor, tenta de todas as formas te tirar da igreja, te tirar dos trabalhos da igreja, te tirar da presença de Deus. Lembra da esposa de Davi, a filha de Saul? Ela abominava quando Davi estava adorando ao Senhor. E muitas das vezes isso acontece nos nossos dias atuais. Ah, não vai hoje não, fica comigo. Ah, eu queria que você fosse no, sei o que, no shopping comigo. Levar os filhos para sair, só tenho esse dia. Como Jesus lidou com a tentação? Jesus usou as Escrituras em cada situação pela qual foi tentado. É um exemplo a ser seguido, Jesus? É lógico que é, né? Lógico que é. Se nós não seguirmos a Jesus, não termos Ele como um exemplo, nós vamos ter quem? Elon Musk, Jeff Bezos, os caras mais ricos do planeta? Não, nosso modelo a ser seguido é Jesus. E o que foi que ele fez para lidar com as tentações? Usou as Escrituras em cada situação pela qual foi tentado. No texto bíblico, nós vamos ver lá em Lucas, no capítulo 4, né? E também esse texto está lá em Mateus, no capítulo 4 também. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. 40 dias e 40 noites ele jejuou. Quando levantou, teve fome. Quem estava ali para tentá-lo? O inimigo. O inimigo estava ali para tentar. Qual foi a primeira tentação? Eu sei que eu vi falar por aí que tu é o filho de Deus. Então me prova que tu é o filho de Deus. Está com fome, né? Então transforma essas pedras em pães. Olha só como o inimigo é sagaz. Ele sabe as tuas necessidades, sabe as tuas fraquezas, sabe os teus pontos fracos. E é nessas áreas que ele entra, sabe? Ele entra com toda a força que ele tem para te tirar da presença de Deus. Mas o braço daquele que está conosco é mais forte do que o braço daquele que está com o mundo, né? Príncipe deste século é... Quem é o príncipe deste século? Satanás, né? E ele fez o quê? Cegou o entendimento da humanidade. Ele cegou o entendimento da humanidade. Como assim? Como assim? Cegou o entendimento da humanidade. Você é casado, mas se você pegar uma mulher lá fora e levar ela para um motel, não tem nada a ver. É um tipo de cegueira. Vai lá no mercado, compra fiado e depois, mesmo tendo dinheiro, tu não paga. Aí ele coloca na tua mente: ah, deixa de ser boba, esquece aquilo, não paga. Outro tipo de cegueira. Ah, tá vendo aquele bombadão lá da academia? Saradão? Tá piscando o olho para você. Então, cai de boca lá. É outro tipo de cegueira.
o príncipe deste século, que é Satanás, ele cegou o entendimento da humanidade, né? Lógico, roubando, matando, destruindo. Aleluia. Famílias, lares, enfim, não respeita nada nem ninguém, a não ser as marcas do sangue, a presença de Deus, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso ele respeita, porque não é que ele respeita, é que ele não tem poder para enfrentar. É isso que ele respeita, só isso. Cegou o entendimento da humanidade. Vai lá, xinga teu irmão, critica, pratica coisas ruins contra ele, contra ela. Aquilo não vale nada, está dentro da igreja só de fachada. É isso que ele coloca na mente das pessoas. Por isso que existem intrigas dentro da igreja, existe inveja, existe ódio, entendeu? Diferenças dentro da igreja. É por isso. Porque deixar o inimigo entrar. Quem tem o maior dízimo é mais bem recebido. Entendeu? Tudo isso é tentação maligna dentro da igreja. Ah, não quero nem saber o que foi que ele fez. Olha só, quanto que o cara paga de dízimo aí, ó. Então esse merece ser consagrado. Merece ser presbítero. Logo, logo vai ser pastor. Se tiver só por surgir uma oportunidade aí, vamos levar para a igreja, para dirigir a igreja. Às vezes o camarada é adúltero e outras coisas que não agradam a Deus, mas o dízimo do rapaz agrada, né? Agrada aos olhos humanos. Não é isso? Isso tudo é contribuição maligna para desestimular o resto do rebanho dentro da igreja. Mas as pessoas fazem vista grossa, passam pano por cima. Entenderam? Uma ideia não bate com a outra. São dois liderando o mesmo grupo, mas um não vai com as ideias do outro, não vai com a cara do outro. E aí eles criam um confronto. Ao invés de entender que aquele trabalho ali não é nem de um nem do outro, e fazerem a vontade de Deus, não. Eles dão lugar à carne e ficam se batendo dentro do mesmo grupo, para ver quem é que canta mais, quem canta melhor, quem canta mais bonito. Hoje é eu que vou solar o hino. Se não for eu, a coisa não vai funcionar. Entendeu? Tudo isso é tentação, coisas que desagradam a Deus. Mas o exemplo está claro aqui. É a forma oficial, original. É as atitudes de Jesus. Tomar as escrituras. Mesmo eu não gostando dessa pessoa, mas já que colocaram-nos para fazermos a mesma coisa, a mesma tarefa, sei que tem pessoas que são ruins, sabe? De lidar. Pessoas que querem ser mais do que os outros, sabe? Se dão um cargo para ela e para outra pessoa, ela não respeita, nem sequer consulta o parceiro ou a parceira para saber se ele está de acordo com aquela tomada de atitude que ela vai ter. E aí a pessoa, mesmo que sendo humilde, mesmo que sendo uma pessoa quebrantada diante da presença de Deus, mas vai se entristecendo, sabe? Devido a tanto desprezo, a tantas coisas que são desagradáveis da parte daquela outra pessoa, da falta de respeito, falta de consideração, e ela vai levando por ali. Aí chega um dia que a pessoa esgota. E qual que é a atitude que eu devo tomar? Eu devo tomar a atitude, olha, chega para o teu líder e diz, aqui não dá mais para trabalhar com essa pessoa, porque senão vai acontecer algo que seja desagradável. Então antes que isso aconteça, eu quero me demitir desta função. Se tiver alguma outra coisa para me fazer, amém. Se não tiver, glória, louvado seja Deus. Não é isso que devemos fazer? Poxa, você está num lugar que as pessoas não te valorizam, não te considera, a tua opinião não significa nada. Então o que é que tu está fazendo ali? O que é que nós estamos fazendo ali? Fala aí. Hã? Jesus confiou naquilo que Deus disse. Jesus demonstrou que não apenas conhecia a palavra de Deus, mas também a praticava.
praticava. Olha só, isso é para nós aprendermos. Aleluia. Entender? Para nós aprendermos. Mas eu conheço a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse. Sei a sequência de todos os 76 livros, dos 66 livros que a Bíblia tem, de Gênesis a Apocalipse. Sei qual é o primeiro do Antigo Testamento, sei qual é o último, sei qual é o primeiro do Novo Testamento, sei qual é o último, qual a última palavra da Bíblia, a primeira palavra da Bíblia, sei os personagens, as histórias dele, mas falta o que para mim? Falta o que? Praticar, né? Não adianta só conhecer e não praticar, não exercitar. A prática é melhor do que o conhecimento, se os irmãos não sabem disso. A prática é melhor do que o conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Os irmãos sabem o significado dessa palavra, livres, relacionado à liberdade? Não. Tem muita gente que confunde a liberdade, né, com libertinagem, né? Sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser. Tem uma linhagem de fé aí, eu não sei se é de John Calvino, que uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, a partir do momento que eu confessei a Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu posso deitar e rolar. Mas a coisa não funciona assim diante de Deus. Jamais posso confundir liberdade com libertinagem. Tem coisas que eu posso fazer e coisas que eu não devo fazer. Nós temos que saber diferenciar uma coisa da outra, entendeu? Mesmo que você seja cheio do Espírito Santo, conhecedor de todas as Escrituras, tenha os 9 dons espirituais, todos os frutos do Espírito, mas é aí que você deve continuar adorando, praticando a palavra, seguindo na linha, porque uma vez que o trem descarrilha, o perigo é grande, o estrago é grande. Aleluia. Temos que lutarmos, embora que as coisas espirituais, celestiais sejam de graça, mas você tem um preço a pagar. Aleluia, até Deus. Conquistar aquilo, entendeu? Até você chegar ao ponto para receber aquilo ali, há um processo a ser desenvolvido. Mas Deus não nos dá prova maiores do que as nossas forças. No mundo tereis aflições, enquanto vivermos nessa matéria feita do barro, passaremos por lutas, por dificuldades. Somente quando nós sairmos deste corpo, aí que acaba. Aleluia. Ou de uma vez por todas você mergulha para sempre no sofrimento. Mas esta decisão é tomada por cada um de nós aqui na terra, porque foi isso que Deus deixou designado